Olá, meus alunos de Método dos Elementos Finitos. Na aula de hoje, vamos para o primeiro exemplo tridimensional. E o exemplo escolhido para a aula foi um tanque com pressão interna. Bom, vocês conseguem ver aqui a geometria do tanque. Ele é um tanque cilíndrico e, obviamente, na parte interna tem um espaço vazio. Vocês conseguem observar a geometria do tanque no corte de uma seção desse tanque. Nós vamos usar o ANSYS APDL e o objetivo é descobrir a máxima tensão de von Mises para uma situação onde há um fluido aqui dentro exercendo uma pressão homogênea na parte interna de 35 newtons por milímetro quadrado numa situação de um tanque feito com um material de módulo de elasticidade de 2 vezes 10 a quinta newton por milímetro quadrado, e um coeficiente de Poisson de 0,3. As dimensões estão indicadas, e o desenho não é indicado em escala. Como estratégia de modelamento, modelaremos apenas 1/8 da peça para nos valermos, para aproveitarmos as questões de simetria. E aqui o modelamento que vai ser feito de 1/8 dessa peça. No ANSYS APDL nós vamos usar um elemento chamado 10 nó de 187, que ele é um elemento tetraédrico, de formato tetraédrico, e tem um nó em cada vértice do elemento, mais um nó em cada uma das arestas desse elemento, totalizando 10 nós. Vamos usar uma malha não estruturada. Vale a pena indicar a vocês que para cada um desses nós, nós temos apenas e tão somente 3 graus de liberdade, que são translações em x, y e z. Não há possibilidade de rotação. Veja, como resultados esperados, estimados na literatura, eu coloquei alguns resultados estimados aqui, especialmente por um ponto, que é esse ponto A, para as tensões normais em x, y e z, que são facilmente determináveis, e também para a tensão máxima de von Mises na peça. Então a gente está falando de menos 35, 45, 125 e 222 newtons por milímetro quadrado, como esperados, para fazer a comparação com os resultados numéricos do ANSYS APDL. Vamos ao ANSYS. Primeira coisa que eu tenho que fazer é indicar o diretório de trabalho e trocar o nome do projeto. Isso já foi feito. Segunda coisa, eu vou indicar que eu vou trabalhar apenas com o solver estrutural. No pré-processador, eu vou escolher o elemento indicado. Vou adicionar o elemento dentro da lista. Ele é um sólido e tem vários elementos sólidos. O tetraédrico, que é tridimensional, aqui tem duas versões, a versão com 4 nós, que é um elemento mais simples, e a versão com 10 nós. A versão com 4 nós só tem no tetraedro um nó no vértice de cada um dos vértices do tetraedro. O 10 nós, além de um nó em cada vértice, tem um no meio de cada aresta. Ele vai dar o número do elemento de 1, vou dar um OK, vou fechar, vou colocar um material, que eu vou usar as características estruturais, é linear, elástico, isotrópico. Bom, aqui eu tenho que tomar uma decisão, e a decisão é com relação às unidades. Eu tenho que ser consistente com as unidades que eu vou utilizar, porque o ANSYS APDL, ele imagina que você tenha essa consistência na alimentação dos dados. Então, eu vou trabalhar com pressões em newton por milímetro quadrado. Isso vai indicar que as forças serão dadas em newton, ainda que a gente não vai colocar força nenhuma, mas de modo direto vai colocar pressões. E o módulo de elasticidade, então, vai ser em newton por milímetro quadrado. E as respostas de tensões também vão ser em newtons por milímetro quadrado, desde que eu entre com as dimensões da peça
em milímetro. Então, 2e5, que é o módulo de elasticidade já declarado, o coeficiente de Poisson é uma dimensional, 0,3, vamos dar um OK. Eu costumo fazer uma etapa de verificação, eu verifico aqui se os dados entraram corretamente, porque isso aqui é nevrálgico, né, para o cálculo estar correto. E a gente já colocou o elemento e já colocou o material. Agora eu vou modelar. Eu vou utilizar uma técnica de modelamento possível aqui entre várias possibilidades. Até uma das possibilidades seria fazer em algum elemento, algum software de CAD e importar. Eu vou utilizar uma técnica que é criar a minha geometria completamente aqui dentro do ANSYS APDL através da hierarquia que eu já tinha contado para vocês, que é para a hierarquia geométrica key points, são pontos. Os key points podem gerar linhas, as linhas podem gerar áreas e as áreas podem gerar volume. Então eu vou criar os key points. Se a gente for pensar aqui nos key points, eu já tenho indicado aqui os key points que eu vou precisar de aqui para fazer essa peça, de 1 a 8. Né? Então, eu posso fazer uma listinha separada com as coordenadas, eu vou usar um corte e a orientação dos eixos que estão indicados aqui. Então, esse aqui vai ser o meu eixo X, esse aqui vai ser o meu eixo Y. Vou entrar com os key points. Há várias possibilidades de fazê-lo, inclusive usando a linha de comando aqui. Ó. Por exemplo, eu coloco K de key point, o número dele, por exemplo, o número 1 e as coordenadas x, y, z, eu posso entrar via teclado. É uma possibilidade. Ou eu posso fazer como a maioria de vocês em geral prefere, que é usando o menu. Então eu venho até aqui e vou indicar os key points. Lembrando que o ANSYS acaba, se você não colocar nada num campo, ele indica o valor 0. Então o key point 1 vai estar, eu vou usar as indicações em milímetros, né? Vou dar um apply. Vocês podem estar imaginando o motivo pelo qual eu acabei colocando um key point 8 aqui, ele vai ser o centro do arco que eu vou fazer. Bom, então agora eu vou usar as linhas para... Eu vou usar os key points para criar linhas. Então, eu venho até aqui dentro do Create, Key Points. Não, eu vou vir aqui, linhas através de Key Points. Linhas retas, né? Então, do 1 até o 2, estou sempre clicando com o botão esquerdo, do 2 ao 3, do 3 ao 4, do 4 ao 5 e assim por diante. Se você selecionar alguma coisa errada, por exemplo, clica com o botão direito, ele vira a setinha, você clica de novo e ele deseleciona. Pronto. Agora eu preciso montar o arco. Eu venho até aqui, é uma linha, mas não é uma linha reta, é um arco. Então aqui eu vou pegar a opção pelos key points inicial e final e pelo raio. Então, inicial, final, o raio, centro do arco e o raio de 25 milímetros. Ok, feito. Agora eu vou criar a área. Essa área vai ser... Eu tenho que ter um conjunto de linhas que encerram a área de modo fechado. Eu venho até aqui, área, arbitrariamente, através de key points? Não, através de linhas. Eu vou clicar em todas as linhas que fecham essa área. Um OK, e ele criou a área. Note que eu ainda não tenho a peça, eu só tenho uma área no plano, então agora eu vou ter que usar uma técnica que é uma espécie de rotação, né, de extrusão com uma rotação, para gerar a peça. Então aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, agora vai ficar tridimensional. Onde eu faço isso? Então é dentro do Modeling, eu vou achar uma operação é uma operação de extrusão e eu vou extrudar uma área. Então eu tenho várias possibilidades de extrusão ao longo de uma normal, para fazer um prisma.
em torno de um eixo para gerar uma superfície de revolução. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer em torno de um eixo. Clico aqui, ele vai perguntar qual é a área que eu vou extrudar. Eu clico nela, que é a única área que eu tenho, vou dar um OK, e agora ele vai pedir um eixo. Como é que você vai criar esse eixo? Ele não aceita eixo X, Y, Z, ele precisa de 2 pontos para criar um eixo. Então, ele vai gerar uma rotação em torno de que eixo? Eu vou pegar essa linha, definida por 2 key points aqui, uma linha vertical, vou dar um OK, ele vai perguntar qual é o ângulo que eu quero fazer isso. Ele, se você não coloca nada, ele deixa 360 graus e eu vou indicar como 90 graus. Pronto. Ah, não estou vendo nada. Ótimo. Venho até aqui, clico no Plot Controls, Pan, Zoom, View, Rotate, e aqui eu posso, por exemplo, pegar uma vista isométrica e ver a minha peça, ou segurar aqui, fazer uma análise dessa peça, né, para ver se está de acordo com o que eu tinha indicado, desenhado. Né? Então está aqui a peça completamente. Minha sugestão é que depois de ter feito algumas operações como essa, você salve, né, para que se possa voltar, porque ele não tem o undo. Esse programa ele tem essa desvantagem de não ter o undo. Bom, então agora nós vamos para as próximas partes, porque até agora eu ainda não coloquei uma série de elementos necessários para calcular essa peça. Né? Não fiz a malha e não coloquei as condições de contorno e as cargas. São as próximas etapas. Eu estou dentro do menu um dos menus do pré-processador, na parte de malha. Eu vou usar esse Mesh Tool, ele abre essa janela, e eu vou colocar o formato já vou colocar a malha. Eu vou deixar ele construir a primeira malha, clico em malha, clico no elemento tridimensional, a peça que eu quero 1/8 do tanque, e ele já fez a malha. Se vocês conseguirem observar, a gente tem alguns elementos aqui, ó, que indicam que essa divisão ela não foi muito bem feita, até porque a gente tem elementos muito ruins na parte externa da peça, na parte externa do tanque. Isso não vai dar uma resposta muito precisa, mas esse vai ser o nosso primeiro elemento, nossa primeira malha. A gente usa os controles de malha para diminuir o tamanho dos elementos nas regiões de maior gradiente de tensão, onde as tensões estão variando mais, na sequência. Feita a malha, imaginando que essa malha vai ser a que nós vamos usar, e será, na verdade, eu vou colocar as condições de contorno, as restrições. Bom, loads, que são as cargas. Uma das cargas é óbvia, né, que é dada pelo problema. A parte interna eu vou ter a pressão. Então eu venho até aqui loads, vou define loads, vou aplicar, é uma carga estrutural e é uma pressão, e eu posso colocar a pressão em determinados locais, em elementos específicos e tal, que faz todo sentido colocar em áreas. Então, clico em áreas e vou clicar em toda a superfície interna da peça. Não sei se vocês estão notando, eu acabei clicando errado, ele pegou uma parte errada da peça. Então, clico com o botão direito, ele muda a setinha, desseleciono, clico com o botão direito de novo. Então, aqui, pronto. Toda a parte interna. Vou dar um OK e eu vou trabalhar com a pressão de valor constante, que é o do problema, 35 N por milímetro quadrado, OK. Ele coloca essa indicação para dizer que todas essas áreas estão sujeitas à pressão de 35 N por milímetro quadrado. Se você colocou uma pressão positiva, ela está entrando na área. Se você colocar uma pressão negativa, ela está saindo. Né? Se a pressão, lembre-se, é sempre normal a área. Bom, aqui vale uma estratégia de modelamento. Como é que eu vou indicar para o problema que existe simetria nesses 3 planos aqui, ó, nesse plano, neste plano e neste plano? Bom, se você olhar, tem um sistema de coordenadas aqui, e esse sisteminha de coordenadas vai me indicar algo importante. Quer ver? Ó? Vamos pensar um pouco. O wheel do mouse funciona como zoom, tá? Nessa face aqui, ó, na face que está na posição direita, do modo com que eu acabei orientando o sistema dos eixos, a direção normal é a direção Z. Os nós, porque tem uma outra parte da peça exatamente espelhada aqui, os nós desses elementos eles não conseguem ir
avançar na direção Z, porque tem uma outra parte da peça que impede. Então, nessa face, eu não tenho graus de liberdade na direção Z. A mesma coisa acaba acontecendo com essa face aqui, só que, logicamente, nessa face eu vou travar os graus de liberdade na direção X. E na face inferior eu vou travar os graus de liberdade na direção Y. O que seria travar grau de liberdade? Significa que esses nós dessas faces não vão ter possibilidade de movimentação em uma determinada direção para representar a simetria. Então eu venho até aqui, ó, eu vou colocar o deslocamento sobre áreas. Então, nessa área aqui, eu só cliquei sobre ela, vou dar um OK. O deslocamento na direção Z vai ser 0. Então eu clico aqui, ó, U é deslocamento, 0. E vou dar um OK. Ele já indicou isso. Vou fazer isso para as outras áreas que eu sei que também tem restrições de movimentação. Então, essa daqui não vai ter movimentação na direção X. Então, troca aqui para X, 0, OK. E ele já colocou, ou já deveria ter colocado, ele acabou, se eu colocar plot areas, eu vou ver, aqui, ó, essa área aqui, tá? Eu tenho restrição nesse sentido, essa daqui nesse sentido. Bom, está faltando essa de baixo, que não tem movimentação na direção Y, perdão. Y, 0, OK, pronto. Vale a pena recordar uma coisa que eu já disse para vocês, as restrições aos graus de liberdade são dados nos nós dos elementos. No caso ANSYS, quando você fala para ele que essa face aqui tem restrição de movimentação na direção Z, ou seja, movimentação 0 na direção Z, ele pega todos os nós dos elementos que estão sobre essa face e restringe movimentação em Z. Perfeito? Ele faz isso de maneira automática. E agora é só rodar para ver o que vai acontecer. Então eu venho até aqui, não é mais pré-processamento, então eu vou sair do pré-processador, vou para a solução e vou colocar para que ele resolva. Dá um OK. Pode ser que ele demore um pouco mais do que a gente está habituado, até que não demorou muito. Close. Uma coisa que eu não mostrei para vocês, mas que talvez fosse interessante, ó, eu posso listar os elementos, nós mais atributos, só para indicar para vocês. Nesse modelo que eu acabei desenvolvendo agora, eu tenho 789 elementos. Bom, agora eu vou dar uma olhada nos resultados. Minha sugestão a vocês bom, os resultados são vistos no pós-processador. Minha sugestão a vocês é verificar primeiro se os resultados têm lógica. Como é que a gente costuma fazer isso? Eu venho até aqui, ó. Vou colocar uma vista de frente e vou pedir para ele colocar a peça deformada, né? Indicar a peça deformada, a solução. Então, no pós-processador, eu vou ler os resultados, eu tenho que vir fazer isso aqui. O last set quer dizer o último conjunto de resultados que eu tenho. E vou colocar na tela, o plot results, a peça deformada. A gente sempre escolhe deformada mais não deformada para poder ter um parâmetro visual. E a gente consegue ver aqui, ó. É lógico que, como eu disse a vocês anteriormente, ele acaba fazendo uma escala própria, não quer dizer que essa deformação é tão grande quanto está indicado aí, é só ele colocou um fator representativo para que ficasse mais dramática essa deformação. Então eu consigo ver aqui, ó, que essa pontinha subiu e o diâmetro do tanque aumentou. Então faz sentido. Então agora eu vou dar uma olhadinha nos resultados específicos que eu estava interessado. O que eu estava interessado? Estava interessado na tensão desse nó aqui, né? Ou melhor, aqui, ó. Na tensão nesse nó, e também estava interessado na maior tensão nessa peça, na maior tensão de Von Mises nessa peça. Como é que eu faço isso? Então eu venho até aqui, list results, perdão, plot results, o list vai ser na sequência, contour plot, vou colocar element solution para ele colocar os elementos, e vou colocar o que eu quero, né, em termos de
mapa de cores para ficar visual. Então, vou pegar tensão e vou querer as tensões de von Mises. Ele dá uma série de opções para tensão na direção X, tensão normal na direção X, Y, Z, tensão de cisalhamento nos planos, enfim. As tensões principais, eu já vou pegar von Mises. Vamos dar um OK. E a gente consegue ver que há uma escala de cores aqui que vai desde 19,74 até 220,516. O que é isso? Que unidade é isso? Tensão. A tensão de von Mises. Como eu trabalhei com as pressões em Newton por milímetro quadrado e todas as dimensões em milímetros, então essas são as tensões em Newton por milímetro cúbico, Newton por milímetro quadrado, desculpa. Bom, e aí eu consigo ver algumas coisas interessantes, que as maiores tensões estão, as tensões em vermelho que estão aqui, ó. E não faz o menor sentido esse resultado desse jeito aqui, você tem essa distribuição de tensões. Por que a gente acabou tendo essa distribuição? Está dizendo que a máxima tensão está aqui, ó. Ele coloca o indicativo com o valor mx e indica, né, a máxima tensão, 220,516, e está aqui. Né? Por que eu estou dizendo que não faz muito sentido isso? Não faz muito sentido porque você não tem essa peça ela é homogênea e você consegue ver aqui que tem uma certa heterogeneidade entre a variação das tensões. Isso não certamente está acontecendo por causa da nossa malha que está ruim. Então eu vou ter que aumentar o número de elementos de malha, da malha, nas regiões onde eu tenho maior concentração de tensões. E eu lembro a vocês que a técnica é sempre a mesma. Eu vou aumentando sequencialmente o número de elementos e vou vendo os resultados. Quando eu chegar num determinado momento onde eu não tenho mais variação desses resultados, eu cheguei na malha adequada. Infelizmente, a gente está trabalhando com a versão do software, que é a versão educacional, e ela tem limitação de número de nós. Né? Então, nós vamos ter que parar ou quando a malha convergir, ou quando o número de nós acabar chegando no limite do que é permitido para a gente fazer com o software. Né? Uma coisa importante, eu poderia, como eu queria atenção aqui, ó, nesse ponto, eu poderia vir aqui e olhar, mas é bem complicado fazer uma correlação em função do mapa de cores. Uma das coisas que eu posso fazer é pedir para ele numerar os nós e listar os valores dos nós. Então, por exemplo, eu posso vir até aqui, ó, eu venho até aqui, Plot Controls, vou colocar um Numbering e vou pedir para ele colocar o número dos nós. Pode ficar meio bagunçado, tem que tomar cuidado com isso. Eu não vou deixar ele numerar o número dos elementos, mas ó, o que dá para ver claramente é que este nó aqui, ó, é o 472. Se eu quiser ver a tensão nele, eu venho até aqui, ó, List, List Results aqui, Nodal Solution. O que eu quero? Eu quero as tensões. Vou dar um OK. Eu vou pedir as tensões em X, mas ele vai dar todas, tá? Ele tinha reclamado porque eu não tinha colocado. Dá um OK e ele vai listar todos os nós e as tensões. Bom, o nó 472, então eu venho até aqui e eu procuro. Eles estão na ordem, felizmente, graças a Deus. 472, ó, estão aqui as tensões. Então, estão as tensões normais em X, Y, Z, as tensões de cisalhamento nos planos respectivos. Então, ele está dizendo que a tensão normal em X é menos 35,587, em Y, 46,650, e em Z, 127,67. Se você olhar no que a gente estava esperando em termos de resultado, para aquele nó, menos 35, 45 e 125. Ok? Vamos voltar lá. Menos 35, 40, menos 34, 45, 46,65 e 127, e 125 deu 127. Então, quer dizer, na verdade, tem um pouco de diferença. Isso basicamente tem a ver com, entre outras coisas, com a malha que a gente está usando. Se bem que, de uma certa maneira, a região onde eu estou usando aqui, né, eu estou pegando, nem tem um grande gradiente de propriedades. Bom, muito bem. Então agora eu vou proceder com o refinamento da malha. Então vamos proceder com a melhora da malha, né? E como isso é feito? Eu venho até aqui, vou ter que voltar, retornar no pré-processador. Vamos deixar uma vista mais adequada, que eu estou vendo os números dos nós e tudo. Eu posso até tirar, porque parece bastante
poluído, né? Pronto, melhorou bastante. Não há a mínima necessidade de refazer, recolocar o material, indicação do elemento, nem condições de contorno, do modo com que foi feito. Ele vai refazer a malha e vai redistribuir aquelas opções novamente em função da maneira com que eu coloquei. Eu planejei essa entrada dos dados de modo a conseguir esse feito e não ter que refazer tudo, né? Bom, então eu volto aqui no Meshing e eu tenho uma série de controles de malha. Então, por exemplo, um dos controles de malha que eu poderia usar, apesar de saber que eu tenho que colocar mais elementos nessa região da peça, eu poderia colocar um controle de malha para pegar elementos um pouco menores aqui, ainda que essa região tenha pouco gradiente de tensões, né? Mas eu posso vir até aqui, ó, no Size Control, Smart Size, ou melhor, Manual Size. Eu posso colocar o global e dar um size global. O que é isso aqui? Aqui, ó, o tamanho do elemento. Cuidado que eu estou trabalhando em milímetros. Então, eu vou imaginar aqui, por exemplo, eu tenho uns elementos muito grandes, eu vou criar um elemento um pouquinho menor. Eu vou colocar da ordem de 10 milímetros o elemento máximo. Então ele já sabe que quando refizer a malha, ele vai guardar esse valor, vai colocar o tamanho dos elementos das arestas máximo de 10 milímetros, né? Bom, eu vou voltar no controle nessas opções e vou pedir uma coisa importante, ó. Nessa região aqui, dessa área, eu quero aumentar o número de elementos. Então eu venho até aqui, ó, em Areas, eu dou um Set e escolho essa área aqui para que ele coloque mais elementos aqui, ou para que ele refine aqui. Vou dar um OK, e ele vai me pedir, olha, qual o tamanho de elementos você quer nessa área? Aqui faz sentido, por exemplo, colocar elementos menores, por exemplo, de 2 milímetros. E agora é construir a malha. Clico em malha, clico na peça, dou um OK. Ele vai perguntar se a gente tem certeza que quer colocar a malha de novo, porque as informações da malha anterior vão ser completamente perdidas, ainda que a simulação que a gente tem ainda esteja naquele diretório, né, que ele já fez, mas a malha vai ser perdida. Então, eu vou dar um OK. Então, eu vou trocar aqui de 10 para 15 para o global. Parece que sumiu tudo, então não fica desesperado, isso não é nada. Vou clicar, a peça está aí, vou dar um OK e pronto, olha o que ele fez, né? Então agora eu tenho um bom número de elementos aqui. Aqueles elementos que eu tinha originalmente aqui, ó, mais na parte superior, que estavam muito ruins, né? Na parte externa da peça também estavam muito ruins, melhoraram bastante. E eu vou fazer o cálculo novamente. Então venho até aqui, bom, já está tudo setado, Solution, Current Load Solution, e dá um OK, ele vai refazer os cálculos. Agora você está vendo que ele demorou um pouquinho mais. Close, vamos lá ver os resultados. A gente estava esperando, do ponto de vista da literatura, uma tensão máxima de von Mises da ordem de 222 Newton por milímetro quadrado, né? Isso eu já tinha indicado para vocês. Eu vou colocar aqui no pós-processador, vou colocar o plot, element solution, e vou pedir, perdão, não na direção X, não, vou pedir von Mises. Nossa, deu tudo errado, tá tudo vermelho, não mostrou nada. Eu me esqueci de fazer uma coisa, e foi bom, porque eu acho que essa é a segunda vez que eu faço isso, fiz isso no outro vídeo também. Eu tenho que ler os resultados, os últimos resultados. Então aqui no pós-processador geral, eu venho para ler os resultados, o último set, só clicar em último set ele já faz a leitura e agora eu já estou com a condição de mostrar para vocês o que eu pretendia mostrar. Vou dar um OK. Ó, primeira coisa que a gente nota é que já existe uma indicação mais clara de uma variação mais homogênea dessas, né, mais suave dessas tensões, né? O valor da tensão, ó, ele está em 207, né? E ele está indicando que a tensão máxima está aqui, ó, está aqui nessa região, nesse ponto. Como é que eu sei se está certo ou errado? Então, não sei. Eu tenho que ir aumentando o número de elementos dentro da possibilidade e vendo até quando ele não variar mais. Então, vou lá
Diminuo o tamanho do elemento, coloco mais elementos em regiões onde eu vejo que tem gradientes de tensão. Dá para ver claramente que tem umas partes da peça que estão horríveis, né? Então, por exemplo, aqui ó, dá para ver bem, ó, isso aqui não está nada bom. Por quê? Você tem que ter dois elementos contíguos, eles tinham que ter mais ou menos uma espécie de variação das tensões que fosse lógica, né? E não é o que está acontecendo aí, certo? Bom, então vou imaginar que eu tenho mais esses passos, eu não vou fazer porque definitivamente a gente não tem possibilidade com essa versão do software que a gente está usando, que é a versão estudantil. Muito, 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 muito obrigado pela paciência.